Bem-vindos ao segundo módulo do IRS e vamos continuar com mais novidades. Portanto, se era este ano que estávamos à espera de simplificação no código do IRS, desenganemos. Temos aqui mais um conjunto de novidades. Esta, no artigo 8º, rendimentos perdiais, categoria F, com a inclusão do elenco das rendas do direito real de habitação duradoura. É mais um rendimento perdial. O direito real de habitação duradoura foi criado através do Decreto-Lei nº 1/2020, de 9 de janeiro, e no seu artigo 2º vem conceituado do seguinte modo. O direito real de habitação duradoura faculta a uma ou mais pessoas singulares o gozo de uma habitação alheia como sua residência permanente por um período vitalício, mediante o pagamento ao respectivo proprietário de uma caução pecuniária e de contrapartidas periódicas. Bom, estamos perante uma novidade, não só no código do IRS, mas, naturalmente, também naquilo que é a criação de um novo regime jurídico de habitação. Portanto, habitação duradoura. E, para bem percebermos aquilo que o código nos contempla sobre esta matéria, naturalmente teremos que fazer uma mínima abordagem àquilo que, em matéria fiscal, importa perceber no DHD, simplificamos assim. E tudo isto é novo. Há que perceber que, desde logo, o artigo 6º deste regime de direito real de habitação duradoura prevê o pagamento de uma caução pelo prazo de 30 anos. Portanto, nesse artigo 6º do Decreto-Lei 1/2020 estão determinadas regras para o cálculo dessa caução. Essa caução poderá, como vamos ver, garantir o ressarcimento de rendas em atraso depois de cumpridos alguns requisitos. E, além desta caução, há contrapartidas. Para além de uma prestação pecuniária mensal, digamos a renda normal, que era expectável, há também uma prestação pecuniária anual. A partir do 11º ano e até ao 30º, 5% da caução inicial são rendimento, digamos, do dono do imóvel, por dedução à caução. Portanto, durante estes últimos 20 anos, portanto, entre o 11º e o 30º, a cada ano, 5% da caução converte-se em rendimento do dono do imóvel. Constatado isto, vamos ver, então, desde logo, ainda no artigo 8º, aquilo que foi previsto quanto ao momento da tributação do rendimento. Quanto à prestação pecuniária mensal, ela será tributada na linha daquilo que já é a regra da tributação de rendimentos da categoria F, numa ótica de caixa, ou seja, a renda mensal é tributada a partir do momento do seu recebimento ou da colocação à disposição do titular do rendimento. Já a caução inicial, ela vai ser tributada quando constituir rendimento ou for deduzida pelo proprietário em virtude do incumprimento pelo morador das suas obrigações. Pensamos que aqui se incluirá, naturalmente, o eventual ressarcimento de rendas em atraso. Isto para além da tal consideração de 5% da caução inicial como prestação pecuniária anual para além do 11º ano. E nesta matéria das cauções importa relembrar, portanto, aqui algum histórico, porque esta nova abordagem neste tratamento fiscal do novo regime jurídico do direito real de habitação duradoura vem colidir com aquilo a que estamos habituados relativamente ao entendimento da autoridade tributária e que, de certa maneira, acaba por se compreender face àquilo que é a categoria F, relativamente às cauções. Portanto, até hoje, nós sempre estivemos habituados a ver que uma caução prestada num contrato de arrendamento no âmbito da categoria F
na ótica de quem a recebe, naturalmente, constitui o rendimento perdial. E em relação a essa caução, deve ser emitido recibo pelo senhorio e declarada no anexo F da declaração modelo 3. É óbvio que se estivéssemos a discutir rendas, não é? Numa ótica entre duas sociedades, não é? Ou se aqui eu tiver um titular de rendimentos da categoria F e do outro lado tiver um inquilino que é uma sociedade, portanto, a sociedade que me está a pagar a caução vai tratá-la como caução que é. Portanto, não tem ali um gasto. Mas na ótica da categoria F, que tributa rendimentos a partir do momento em que são recebidos ou colocados à disposição, esta caução, não havendo aqui, portanto, um tratamento em função do acréscimo ou qualquer outra regra, apenas em função da regra de caixa, este rendimento recebido, portanto, é também tributado. A caução é tratada como rendimento. E, a quando da restituição da caução, a mesma deve constituir encargo dedutível na categoria F como gasto suportado e pago pelo senhorio. Ou, inclusive, também uma opção muito utilizada, que é, se eu tenho uma caução correspondente a 2 meses, e até se verifica antes do inquilino abandonar o imóvel, que a caução não é necessária para fazer eventuais reparações que se justifiquem, por exemplo, os últimos 2 meses de renda que ele devia pagar, já não vai pagar e, no fundo, eu tenho menos rendimento nesse ano, porque no ano em que recebi a caução, portanto, ela foi tributada. E é isto que consta, nomeadamente, nesta informação vinculativa aqui referenciada, de 12 de dezembro de 2018, portanto, o processo 731-2018, que nos seus pontos 4 e 5 dizem isso mesmo. No que se refere às perdas, e desde que verificados os requisitos estabelecidos para o efeito, o direito ao reporte de perdas obriga a que o sujeito passivo opte pelo englobamento no caso dos rendimentos perdiais obtidos. Portanto, por conseguinte, ocorrendo a devolução da caução em ano a que o locador apurou prejuízos na categoria F e não existindo posteriormente novo arrendamento, não pode a perda ser fiscalmente reportada. Portanto, um constrangimento que poderia aqui surgir se o senhorio fosse pela via de recebeu as rendas todas que tinha a receber no último ano do arrendamento e pede uma declaraçãozinha assinada ao inquilino em como lhe devolveu aqueles hipotéticos 2 meses de caução que eu referi para as considerar como despesa. Ou se estivéssemos aqui numa situação extrema em que só tinha então a devolução da caução, teria aqui um resultado negativo, com esta contingência de não ter rendimentos da categoria F no período de reporte, portanto, o poder aproveitar. Isto pode ser também, mais uma vez, visto com atenção e aconselhado para se tratar de uma maneira que não penalize. Portanto, na linha daquilo que eu referi há pouco, em vez de estar a devolver a caução, utilizá-la como prévio pagamento das últimas rendas que deveriam ser recebidas. Mas agora, sobre também esta referência que a Autoridade Tributária faz nesta informação vinculativa, da necessidade de englobar rendimentos perdiais para poder reportar as perdas. Isto é uma interpretação que não tem efetivamente aderência àquilo que está no Código do IRS, pois, em local algum, é indicado que para reportar perdas da categoria F, eu tenho que englobar rendimentos. E já houve, inclusive, vários sujeitos passivos que, ao sentirem-se lesados por esta aplicação da autoridade tributária quando da liquidação do IRS, portanto, ao invalidar a dedução de perdas, por exemplo, em 2019, perdas essas originadas em 2018, e eu não optei por englobar os rendimentos da categoria F, não as considerou em 2019. Portanto, situações destas já ocorridas no passado, temos aqui várias referências a acórdãos, portanto, do Tribunal Arbitral, que foram todas favoráveis ao contribuinte. Aliás, eu, inclusive, tenho questionado bastante que sentido faz eu estar a englobar resultados negativos. Na prática, nem tem impacto. Este tratamento prático da autoridade tributária na liquidação de IRS vem na linha daquilo que está previsto para as perdas da categoria G.
em que para eu as poder reportar, efetivamente tenho que englobar. Mas mesmo nesta matéria, eu defendo, penso que estaremos de acordo, que só faz sentido eu discutir o englobamento no ano em que quero utilizar o reporte. Porque só aí eu vou poder otimizar a minha decisão. No ano em que eu verifico uma perda estar a englobar, não tem impacto nenhum. Esta perda da categoria G não comunica com rendimentos positivos de outras categorias. Estar a englobar para poder reportar a perda a resultados positivos de venda de ações, por exemplo, da categoria G nos anos seguintes, também não parece que faz grande sentido. Eu, no ano seguinte, tendo mais-valias, opto por englobar e o sistema automaticamente devia-me buscar as perdas a reportar. Portanto, é uma situação que, efetivamente, a máquina da autoridade tributária, a máquina informática que parametriza a liquidação do IRS, tem que ter em conta. Paulo, se me permites, eu acho que esta informação vinculativa demonstra que a autoridade tributária foi vítima de si própria. Eu discordo totalmente desta informação vinculativa, se me permite a minha opinião. Pelo seguinte, porque o princípio básico de tributação do facto gerador no IRS está ligado à obtenção de rendimento. Ou seja, os rendimentos, com exceção dos rendimentos de capitais, que têm regras especiais no artigo 7º, a generalidade dos rendimentos do IRS só são tributados quando são recebidos. E logo nós temos de dividir esta questão das cauções em duas partes. Porque se a caução, como dizias e muito bem, consiste no adiantamento de rendas, efetivamente há uma percepção de rendimento antecipado que estaria sujeito à tributação. Se a caução consiste no mero seguro, entre aspas, que é devolvido no final do contrato, porque no fundo o que a caução está a fazer é garantir que o inquilino não causou estragos no imóvel, por exemplo, uma coisa desse género, não há um verdadeiro rendimento. Portanto, na minha perspectiva, não faz sentido, não vejo que tenha enquadramento no artigo 8º, o recebimento de uma caução que não se traduz num verdadeiro rendimento, porque o senhorio está obrigado a devolvê-la no final. Como a autoridade tributária, nesta informação vinculativa, teve a percepção que isto era um rendimento, causou um problema a ela própria. Porquê? Porque depois, na devolução da caução, gera um valor negativo, que depois levanta a questão subsequente, não é? Claro. Porque ele não tem depois rendimentos futuros, logo não consegue, obviamente, deduzir isto nos rendimentos futuros. Eu penso que a autoridade tributária, nesta informação vinculativa, como eu disse no início, acabou por ser vítima de si própria, porque tentou chamar à tributação algo que, na minha perspectiva, não é rendimento, não deverá ser tributado, e depois, ao ter seguido esse caminho, no final da informação vinculativa, ou naquele ponto, vem dizer, depois deduzam isto como encargo. Ora, isso em muitos casos não é possível, porque gera depois do constrangimento que estavas a desenvolver. A dificuldade aqui estará sempre em separar aquilo que nos coloca perante um recebimento por conta de rendas futuras ou um recebimento por conta da tal caução. Precisamente. E dada a ausência de normalização clara, sobre essa matéria, como é que num contrato de arrendamento colocamos isso? Fará sentido no contrato de arrendamento definirmos objetivamente estes 2 meses que eu quero receber antecipadamente são por conta de rendas futuras ou são por conta de eventuais danos no imóvel? Exatamente. E em função desta definição do contrato ser tratado de uma maneira ou de outra, claro, é matéria que exige clarificação, portanto, mas efetivamente o entendimento tem sido este, portanto, ótica de caixa, mesmo que de caução se trate, sem se estar a distinguir que finalidade este valor antecipado tem. Se me permites, Paulo, só uma breve nota. Se na perspectiva do senhorio que recebe a caução é um rendimento, então na perspectiva do inquilino que paga essa caução, pela mesma lógica, seria uma despesa dedutível para efeitos de categoria de som à coleta. Não é? Porque estamos a falar, ao fim e ao cabo, do pagamento de uma renda quase que antecipada. Naturalmente. E esta interpretação, ainda há outra informação vinculativa, já agora, muito a breve trecho, que tem a ver com as contribuições que se fazem para o Fundo Comum de Reserva dos Condomínios, em que aqui a AT interpreta, ou entende, que isto só será verdadeiramente uma despesa quando o condomínio, após receber esta importância, o efetivamente despender em obras. O que de certa forma é contraditório com o que estamos aqui a falar, porque ao fim e ao cabo a minha despesa numa lógica de caixa incorre quando eu faço a contribuição para o condomínio. Até porque isto poderá levantar um problema. É que se eu vender aquele apartamento,
quem vai beneficiar daquele fundo de reserva vai ser o comprador que efetivamente nem despendeu aquela quantia. Aliás, só uma nota para algumas contradições que temos nesta matéria. E contraditório com o próprio artigo 41, Sem dúvida. que ao admitir as despesas, Claro. refere as efetivamente suportadas e pagas. Claro, Exatamente. Portanto, claro. a partir do momento em que foi pago. Quanto à dedução da tal caução na ótica Da habitação própria permanente, estamos a da falar. dedução à coleta, a partir do momento em que o titular de rendimentos da categoria F fica obrigado a emitir o recibo e o tem emitido no portal, ou declara no modelo 44, e trata na sua perspectiva rendimento da categoria F, de uma forma ou de outra, com recibo no portal ou com modelo 44, esse valor, somado às outras rendas efetivamente pagas, acaba por ir automaticamente ter a dedução à coleta na ótica dos rendimentos prediais, das rendas pagas, que o sujeito passivo tem. Portanto, e aí é pacífico e parece que o funcionamento deste automatismo assegurará. Vamos abordar mais algumas novidades. Ainda não é desta que o regime das afetações e desafetações de bens do património pessoal ao património empresarial ou profissional fica totalmente clarificado, mas constata-se aqui uma evolução importante na linha daquilo que foi a turbulência verificada desde 2017 neste regime, em particular quanto aos imóveis. Importa relembrar um pouco, portanto, de que é que estamos a falar, para depois percebermos o contexto das alterações. Teremos que abordar aqui, em conjunto, o artigo 10º e o artigo 3º. Os empresários em nome individual e os trabalhadores independentes são titulares de dois patrimónios, o empresarial ou o profissional, que se acha afeto à atividade que exercem, e o particular ou pessoal, que nada tem a ver com essa atividade. Portanto, como a imagem mostra, o devido enquadramento no artigo 10º a assimilar-nos a mais-valia no âmbito da esfera pessoal, a tributar na categoria G, quando fazemos a afetação de um bem do património pessoal ao património empresarial, e depois, no artigo 3º, também a considerar, no contexto das mais-valias, a inclusão da transferência desse mesmo bem do património empresarial ou profissional para o património particular. E atenção, pode ser o mesmo que anteriormente foi afetado, transferido do património pessoal para o património empresarial, ou pode ser qualquer outro bem que foi diretamente adquirido, construído no âmbito da atividade da categoria B e a determinado momento o empresário, cessando a atividade, resolve não se desfazer daquele bem e ficar com ele na sua esfera pessoal. Portanto, atenção que esta assimilação a mais-valia no âmbito da categoria B não tem que provir necessariamente de bens que tiveram origem numa prévia afetação do património pessoal ou património empresarial. Então, o artigo 10 prevê que a afetação de quaisquer bens do património particular à atividade empresarial e profissional exercida em nome individual pelo seu proprietário, não obstante não estarmos perante uma transmissão jurídica, coloca-nos perante uma transmissão ficcionada para efeitos de IRS, e o valor de realização a considerar nesta afetação é o valor de mercado do bem à data da afetação. A autoridade tributária tem legitimidade para efetuar as correções que fundadamente considere que divergem do que seria praticado entre pessoas independentes. Ora, esta afetação vai-nos gerar uma mais-valia na categoria G, que fica com tributação suspensa. Já vamos desenvolver, mas agora vamos ao artigo 3º ver que, efetivamente, o empresário, quando transfere um bem do ativo do património empresarial para o seu património particular, também, apesar de não haver uma transmissão jurídica, está perante uma transmissão ficcionada para efeitos de IRS. E também aqui, o valor dos bens, o valor de realização para esta transferência, corresponde ao valor de mercado dos mesmos à data da transferência e também a autoridade tributária pode, com devida fundamentação, considerar ou corrigir este valor se entender que ele diverge do que seria praticado entre pessoas independentes. O que podemos ver numa outra perspectiva é isto. Portanto, e vamos aqui focar-nos agora nos imóveis, até porque é a matéria das alterações que vamos analisar.
Vamos pensar num imóvel que eu construí ou adquiri há uns anos, ele está no meu património pessoal, a dada altura eu afeto ao património empresarial. Portanto, eu tenho este momento marcante, não é? E tenho que identificar ali naquela altura o valor de mercado à data da afetação. Aliás, de há uns anos a esta parte, até passámos a ser obrigados a indicar logo esta afetação no anexo B ou no anexo C, quadro 8 do B, quadro 7 do C, e além de respondermos que sim, afetamos o imóvel, vamos colocar o valor de mercado. É de notar que esta alteração tem 4, 5 anos, talvez, mas todos os imóveis que começaram a ser usados eram da esfera pessoal e passaram a ser usados na esfera empresarial antes desta resposta aparecer, ou desta informação aparecer para a preenchermos no anexo B e no anexo C, consideram-se naturalmente afetados com todas as implicações fiscais que isso tem na linha daquilo que vamos explicar. Só não havia essa obrigação de o indicarmos na modelo 3. Esta mais-valia que possamos aqui admitir entre o valor de mercado à data da afetação e aquele que foi o valor da aquisição ou o valor de construção há uns anos atrás, fica então suspensa a tributação, até que, algum tempo depois, o imóvel, digamos, regresse à esfera pessoal ou, eventualmente, seja vendido a um terceiro diretamente a partir da categoria B. Mas vamos pensar na situação de cessou a atividade da categoria B e continuou com o imóvel. Portanto, então, ele é transferido da esfera empresarial para a esfera pessoal. Nessa altura, o valor de mercado à data da afetação e a mais-valia no âmbito da categoria B é para calcular com as regras inerentes, estejamos em contabilidade organizada ou estejamos em regime simplificado, tendo em conta valor de mercado à data da transferência e valor de mercado à data da afetação. O primeiro como valor de realização, este segundo como valor de aquisição. Desde 2015, como estaremos recordados, portanto, é permitido aos contribuintes optarem pela tributação dos rendimentos prediais no âmbito da categoria B ou da categoria F. A decisão pode ser alterada todos os anos. Esta opção não se limita a determinar o imposto a pagar sobre as rendas de acordo com as regras da categoria F ou de acordo com as regras da categoria B. Tem naturalmente implicações ao nível do que estive a apresentar. Ou seja, obriga à afetação, eventual posterior transferência do imóvel entre patrimónios. Património particular, a gerar rendimentos na categoria F, património empresarial, a gerar rendimentos na categoria B, depois volta ao património particular, a gerar rendimentos na categoria F. Problema idêntico existe também no caso de imóveis que estavam afetos a arrendamento e que passam a estar afetos a alojamento local e outros imóveis que da esfera pessoal passam para a empresarial. Pela Lei do Orçamento de Estado para 2017, o número 9 do artigo 3º, foi editado nesse ano, veio dizer-nos que a afetação de bem imóvel habitacional à obtenção de rendimentos da categoria F não configura uma transferência enquadrável na linha C do número 2 do artigo 3º. Ou seja, já nesta altura, até por pressão de um setor muito específico do alojamento local, em que muitos proprietários que até desenvolviam a atividade, regime simplificado, nem contabilista tinham, nem se preocuparam com estas matérias, tinham ali uma casinha em Espinho, estava desabitada a maior parte do ano, era onde iam fazer umas semaninhas de férias, o alojamento local era uma utilização interessante, vamos de ir às finanças, abrir a atividade, artigo 53 do IVA, portanto o mais simples possível até para dispensar contabilista, e estávamos assim. E ninguém se lembrou, porque também muitos deles não sabiam, que ocorreu a afetação do imóvel. E uns anos mais tarde, cessam a atividade. Portanto, e o que é que a autoridade tributária naturalmente começou a fazer? Foi a questionar esta gente toda que não declarou a mais-valia suspensa desde a data da afetação,
nem a mais-valia da categoria B, olha, explique-me lá onde é que desenvolveu a atividade de alojamento local. E claro, se este indivíduo desenvolveu a atividade de alojamento local num imóvel arrendado ou até tinha um comodato, o imóvel é de um terceiro, está fora destas preocupações. Mas se era efetivamente a sua casinha secundária, ali na Praia de Espinho, coloca-se o problema. Então o senhor afetou um imóvel, desafetou o imóvel e não tratou destas implicações ao nível da tributação das mais-valias. Portanto, um bocado fruto também de alguma pressão deste setor para aliviar estas situações, também interligado com políticas relacionadas com a promoção do arrendamento habitacional e incentivar devolução de alguns destes imóveis que estão no alojamento local ao arrendamento, criou-se aqui um regime para lhes dizer: se o imóvel é habitacional e vier obter rendimentos da categoria F, não configura uma transferência. Eu fui daqueles que sempre olhei para isto, apesar de uma redação um bocado estranha, que este ano fica finalmente clarificada, mas ao encontro daquilo que eu também sempre disse desde o início. Portanto, ao dizer-me que não configura uma transferência, estão-me a dizer: vamos olhar para isto como se a desafetação não estivesse a existir. Porque não vamos tributar. Resolveu-se parte do problema. Se um contribuinte tivesse imóveis habitacionais cujo rendimento era enquadrado na IF em 2016, na B em 2017 e novamente na IF em 2018, pela redação introduzida não estaria sujeito a pagar IRS na transferência do património empresarial para o património pessoal. Só que o Orçamento de Estado de 2017 deixou logo um conjunto de questões por esclarecer. Nomeadamente, o tratamento a dar à mais-valia suspensa na categoria G desde o momento da afetação. Continua assim o problema a colocar-se na passagem do património pessoal para o empresarial. Neste caso, continua em 2017 a existir a norma de incidência que determina o apuramento do rendimento cuja tributação ficou suspensa até ao momento ulterior da alienação onerosa dos bens ou de apuramento de resultados em condições análogas. Portanto, e reforça-se que esta transferência da categoria B para a esfera pessoal enquadra-se nestas condições análogas. No ano seguinte, Orçamento de Estado para 2018, estabelece que no caso de imóveis habitacionais que tenham sido afetos a uma atividade empresarial e que sejam novamente afetos ao património particular, a eventual tributação da mais-valia que estava suspensa continua neste estado enquanto o imóvel permanecer afeto à obtenção de rendimentos da categoria F, rendimentos perdiais. Mas, ainda aqui, se mantêm dúvidas. Quando começar a gerar rendimentos na categoria F? Por quanto tempo? Pode haver paragens na obtenção deste rendimento ou não? Portanto, continuaram aí algumas questões no ar. Este ano, portanto, vamos então ter este número 15 do artigo 10, que vem clarificar de alguma maneira estas dúvidas, em paralelo com a alteração da redação do número 9 do artigo 3º. Então, no artigo 10º, portanto, é-nos referido que não há lugar a qualquer tributação no caso de um imóvel que era da esfera pessoal, foi afetado à categoria B e é posteriormente restituído ao património particular. E, atenção, continuamos a falar apenas de imóveis habitacionais. Não haverá lugar a qualquer tributação se, por força desta restituição, o imóvel gerar rendimentos durante 5 anos consecutivos. E antecipo já, para se perceber melhor, no artigo 3º foi clarificado. A afetação é imediata. Acaba atividade na categoria B, deixamos de ter o imóvel na categoria B e começamos imediatamente a ter rendimentos na categoria F. Ou seja, nestas circunstâncias, desaparece a suspensão de tributação anteriormente existente. E a tributação para estes imóveis habitacionais só ocorrerá na categoria G numa eventual venda posterior. Ou seja, construí um imóvel há 15 anos, afetei-o há 5 à categoria B,
gerou-se uma mais-valia, ficou suspensa a tributação. Em 2020, desafeto da categoria B e arrendo. Estou 5 anos consecutivos a gerar rendimentos prediais. Se eu vender este imóvel daqui a 15 anos, eu vou olhar para valor de venda nessa altura, valor de compra lá atrás, e nada disto que aconteceu aqui pelo meio gerará tributação. E então a tal clarificação da redação do número 9 do artigo 3º, e que diz que não é considerada uma mais-valia a transferência para o património particular do empresário de bem imóvel habitacional que seja imediatamente afeto à obtenção de rendimentos da categoria F. Assume-se claramente que há transferência para o património particular, porque esta foi uma discussão que foi sendo criada. Aliás, eu até me permito recordar que quando isto aparece, eu assisti em Viseu a uma formação análoga a esta, Orçamento de Estado para 2017. E na altura tinha estado já a olhar para isto, e é um tema ao qual venho dedicando atenção há alguns anos, e estava um colega nosso lá do outro lado a fazer a formação, por sinal, diretor de finanças. E eu coloquei logo estas questões. E de facto, depois de estarmos ali um bocadinho em diálogo, ele percebeu que isto não era tão pacífico como parecia ser na legislação. E deu uma resposta muito curiosa. Pois é verdade, se calhar estamos aqui perante algumas lacunas, algumas normas de incidência que deviam estar mais bem definidas, mas essas mais-valias que andam aí pelo meio e que não está definida como é que vão de ser tributadas, fique descansado que seguramente a autoridade tributária vai encontrar maneira de as tributar. E foi esta a resposta que ficou. E ao longo destes anos andámos aqui com estas alterações sucessivas e, em mais alguns instantes, clarificar que, apesar de tudo, ainda suscitam dúvidas no ar. Mas esta é uma que fica logo clarificada. Finalmente, assume-se que há transferência para o património pessoal, mas não há mais-valia. Porque esta era uma das dúvidas. Não é tributado, mas o imóvel continua afeto à categoria B, e havia quem defendesse que sim, mas eu também sempre fui questionando, então, mas como é que é possível um imóvel estar na categoria F, considerar-se para efeitos fiscais ainda afetado à B, e se por hipótese eu até estiver a depreciá-lo, como é que depois trato isto? E se eu estiver no regime simplificado? E se tiver que vir a tributar uma mais-valia na desafetação porque depois não se cumpriram os requisitos? Não é? Ou, à luz da legislação que tínhamos em vigor, eu, quando deixasse de ter rendimentos na categoria F, ia tributar a mais-valia suspensa, mas o que é que fazia com a da B? Também não estava definido. Portanto, havia aqui uma série de incógnitas. Esta clarificação ou alteração na Lei do Orçamento de Estado para 2020 continua sem responder a várias coisas, nomeadamente, e se eu não cumprir os 5 anos consecutivos com rendimentos na categoria F, e tiver que dar à tributação uma mais-valia na categoria B, durante o período em que o imóvel esteve afeto a esta categoria, como é que vou fazer? A lei, neste momento, não o diz. Ou seja, criou-se um regime na linha daquilo que foi a autorização legislativa que esteve no Orçamento de Estado para 2019, tributar apenas a quando da venda. Ok, para imóveis habitacionais está clarificado. Se estiver 5 anos consecutivos e a começar imediatamente após a desafetação a gerar rendimentos na F, não há tributação, mas se estiver apenas 3, não temos resposta. Como é que daqui a 3 anos vou tratar isto? A resposta parece-me simples, é não vou tratar, porque não tenho norma enquadradora para incidência. Eu tenho algumas dúvidas, por acaso. Eu tenho algumas dúvidas porque, em primeiro lugar, é lamentável que seja o 4º ano consecutivo que se mexe nesta norma. Isto não traz nenhuma segurança jurídica, obviamente. Reparem que houve uma primeira tentativa em 2017. 2017 tinha uma redação altamente imperfeita. Uma segunda tentativa em 2018. Uma autorização legislativa em 2019 e uma 4ª alteração em 2020. E o problema assim, não está resolvido. E mesmo assim não temos o problema resolvido. Isto é que é lamentável. Claro. Isto é que é lamentável, porque efetivamente isto é um assunto sério.
Muito e sério. podem estar aqui em causa mais-valias de grande dimensão. Particularmente, eu tenho acompanhado um bocadinho de perto, através de alguns clientes, a atividade de alojamento local e, efetivamente, houve muita gente que deu início à atividade, tal e qual Claro, como claro. o Paulo estava a descrever, e nunca pensou nisto. Quer dizer, aliás, pelo contrário, isto até é um tema que, se nós falarmos com alguém que não domine a legislação fiscal, vai Claro. dizer porque é que eu vou pagar uma mais-valia se eu não vendi Exatamente. nada. Basicamente é isto que as pessoas Claro, dizem. onde é que está a capacidade contributiva que legitima a tributação, Claro. E tudo isso? percebemos perfeitamente que eles têm razão quando fazem este comentário, porque esta regra pode trazer aqui alguma injustiça. A mais-valia em causa, nomeadamente aquela que estávamos a discutir, se continuará suspenso ou não, ou será tributada, eu não consigo retirar destas alterações legislativas que ela não seja tributada se o contrato de arrendamento durar menos de 5 anos. Pelo contrário, a conclusão que eu tiro é que, se o contrato de arrendamento, desculpem, se a obtenção de rendimentos prediais durar menos de 5 anos, quer-me parecer que a mais-valia que até aí teve suspensa será tributada nesse momento. É aquilo que me parece que resulta dessa lacuna. E então vamos substituir a declaração de IRS do ano da desafetação. Exatamente. Ou, eventualmente, declarar no ano da cessação da obtenção de rendimentos, mas com referência ao ano em que a mais-valia seria... Mas não temos declarações para já Não preparadas temos para declarações isso. preparadas para isso. Nem Portanto, temos uma legislação clara nesse Nem sentido. temos uma legislação clara nesse sentido. Até porque isto levanta aqui outro problema. E se eu estive em contabilidade organizada? Pois. E se durante aqueles 5, 6 anos em que estive no AEL, depreciei o imóvel? Eu tive uma poupança fiscal, poupei IRS sobre as depreciações. Aliás, só este parêntese também para acrescentar o seguinte. Eu também tenho sido contactado por vários sujeitos passivos, titulares de rendimentos, que já vai acontecendo uma coisa interessante, é que muitos até vão vendo os artigos que eu tenho sobre esta matéria na internet e veem aquilo e ficam despertos para a situação. Claramente. Mas infelizmente já muito... uma maior consciencialização dos sujeitos passivos para este problema. Mas infelizmente também algum do trabalho que eu tenho feito na área da consultoria neste tema é porque as pessoas estão perante o problema, Claro. e depois é que foram pesquisar para a internet e viram um artigo. Exatamente. E Não já tiveram com o cuidado problema de se colocado, aconselhar antes, exatamente. não, e isto tem sido problemático. Mas agora vamos ver esse indivíduo que esteve em contabilidade organizada, não é? E eu falava nisto para dizer que na questão da opção da tributação das rendas entre F e B, eu já desaconselhei algumas opções, porque as pessoas não tinham a certeza o que é que iam fazer com os imóveis. E é perverso, porque o ir para a contabilidade organizada para os rendimentos prediais tem ali como um dos aliciantes deduzir as depreciações fiscalmente. Mas se a pessoa estiver, por exemplo, numa taxa de 37%, poupa 37% por ano da depreciação, e se daí a 4, 5 anos muda de ideias, tem uma mais-valia aumentada pelas depreciações, e se vai para uma taxa de 45%, lá se vai a poupança fiscal toda que teve. Claro. Portanto, ou está a fazer aquela venda no contexto de 1 euro/milhões, em que é uma venda muito bem feita e ele não está minimamente preocupado, dada a rentabilidade, ou preocupado está sempre, porque vai pagar mais imposto que aquele que poupou. E aqui o objetivo era fazer a otimização fiscal. Claro. Mas tem uma venda ótima e aquela mais-valia permite-o esquecer que está a repor mais imposto na Exatamente. tributação da mais-valia ao que pagou, ou então isto é permissivo. Claro. Porquê? Porque se eu não sei, pá, vamos ver se resulta e depois desafeta, eu arrisco-me a pagar mais imposto na tributação da mais-valia, porque pela progressividade vou para uma taxa maior, porque Claro. se depreciei 10 mil euros por ano, 5 anos, são 50 mil. Se eu tiver que tributar estes 50 mil a um escalão superior, lá se vai a poupança. Mas fechando este parênteses, e se eu desafetei o imóvel, depois da contabilidade organizada, em que tive esta poupança, e beneficio destes 5 anos de rendimentos na categoria F, e são esquecidas a mais-valia da afetação e da desafetação. Eu tenho aqui um duplo benefício. Duplicação do custo. Sim, Não é? exatamente. E o legislador pensou nisto? Se calhar também não. Não, eu penso que não. Até- Eu penso que não. E há outro aspecto aqui nesta alteração que me parece ser de relevar, que é a questão... Claro que eu percebo porque é que o legislador chegou a este ponto, porque efetivamente era uma das situações que se colocava aqui,
que é o facto da obtenção de rendimentos ter coincidido com a cessação da atividade. Claro que isto vai proporcionar a manutenção fictícia da atividade, como é lógico. Em alguns casos. Porque Sim. alguém que esteja devidamente avisado não vai cessar a atividade do alojamento local sem ter já o contrato de arrendamento feito no mesmo mês. Portanto, ou seja, vai prolongar ficticiamente a atividade, porque senão sabe que não vai beneficiar. Mas agora convém que vá faturando alguma coisa. Mas como é que fará isso? Porque isto é contraditório com o regime jurídico. O regime jurídico do alojamento local diz-me logo que, por exemplo, eu tenho que comunicar a minha cessação de atividade, por exemplo, a desafetação da utilização de plataformas eletrónicas. Só poderá fazê-lo Como quando o tiver caso- um inquilino. Exatamente. Então, Porque se até vai lá, comunicar- eu continuo registado numa plataforma como a Booking, mas vou dizer à Booking, olha, mas vocês não me arranjem clientes porque eu não posso. Não é? Há aqui aspectos que eu acho que não foram devidamente ponderados. Tal como este, só o último, antes de Exatamente, terminarmos este exatamente. módulo, que é. É Então, claramente uma alteração não aconselhável para um orçamento de transição. E Isto é uma o- alteração que carece de ser pensada. claro, mas andamos há quantos anos a tentar 4. pensar isto? 4, 17, Vamos 18, continuar a ter 19, assunto 20. para as próximas Vamos continuar a ter sessões. assunto. Mas antes de terminar este módulo, que já vai um bocadinho longo, havia aqui Sim. outras matérias, mas se calhar ficam depois para o período Mas de é debate, porque há aqui uns interessante, alertas. estes temas É. são todos muito Mas deixar só mais esta ligados. última questão, que também é pertinente, e também gostava de ter a vossa opinião, que é, até o imóvel habitacional, que é transferido para o património particular, que seja imediatamente afeto à obtenção de rendimentos da categoria F, mas que foi construído ou diretamente adquirido para a categoria B. Ou seja, eu quando leio esta norma, estão-me a dizer, iniciaste a atividade na categoria B e compraste um imóvel. Tiveste 5 anos com AL. Agora, este imóvel é habitacional e vais arrendá-lo. Não tens tributação à saída da categoria B. Porque não me delimitam. É claro que isto conjugado com o que vemos no artigo 10, nós pensamos, porque nós no artigo 10 lemos à devolução, há retorno. Sim, exato. Mas o artigo 3º não devia estar consentâneo com isto, delimitando que esta não consideração de mais-valia Está encadeada na é anterior. só na devolução. Claro. Sejamos claros. Claro. Isto, ao estar assim, está-me a retirar da tributação todos os imóveis que foram parar diretamente à categoria B e que eu trago para a esfera pessoal, gerando rendimentos na IF, desde que compra ser um imóvel habitacional. Mais uma lacuna. Sim, claro. Portanto, daqui a um ano estamos a discutir o mesmo Sem assunto, dúvida. Acho que não é? sim. Com mais umas achas. Se calhar até antes disso. Muito bem, a discussão vai interessante, mas temos também, por questão de tempo, terminar este segundo bloco do IRS. Voltamos.